Continuando então a nossa aula, quando nós temos dois genes iguais, então nós temos uma homozigose. Quando nós temos genes diferentes, então passa a ter uma heterozigose. Genótipo azão-azão, genótipo azinho-azinho. Nessa situação que nós vimos até agora, tanto azão-azão quanto azão-azinho, nós temos a presença do gene dominante. E uma vez presente o gene dominante, ele domina, é ele que irá determinar o fenótipo, a aparência. Então, tanto faz em homozigose quanto em heterozigose, se aparecer o gene dominante, então, o fenótipo será o mesmo fenótipo. Ok? Isso vai mudar um pouco, então, aliás, vai mudar bastante, quando a gente ver, então, dominância incompleta. Vamos lá. A gente vai citar aqui como exemplo, um exemplo característico que é a flor boca de leão. Essa flor boca de leão, ela existe, por exemplo, com o genótipo CV-CV. Isso significa que essa flor é de cor vermelha. E aqui, CB é uma boca de leão, uma flor boca de leão de cor branca. Pois bem, o que acontece então se você pegar flores boca de leão, vermelha e branca e cruzar elas, como a gente fez aqui? Separamos os genótipos então, CV, CV, CB, CB. Se você fizer esse cruzamento, você vai perceber então que aqui vai ser CV e aqui CB. Aqui será CV com CB. Aqui será CV com CB. Aqui será CV com CB. O que você percebeu? Ora, professor, todos os quadrinhos têm exatamente a mesma informação. O que isso significa? Se CV é vermelha e CB é branca, aqui nós tivemos 100% na nossa F1, 100% de indivíduos CV, CB. Portanto, nós vamos ter que todos os indivíduos aqui não serão vermelhos e não serão brancas. Esses genes aqui têm uma dominância incompleta. Se não será nem totalmente vermelho, nem totalmente branco, eles serão 100% de flor. Boca de leão, rosa. Rosa. Isso é dominância incompleta. Nós temos aqui um pouco do vermelho misturado com um pouco do branco que dá uma coloração intermediária, certo? Bom, se eu pegar a F2, o que é a F2? A F2 é pegar essa informação de F1 e cruzar com ela mesma. Ou seja, separa os gametas CV, CB, CV, CB. E o que acontece aqui? Vamos ver. Aqui nós vamos ter CV, CV. Aqui a gente passa a ter CV, né, com CB. A gente passa a ter aqui CV com CB. E aqui nesse quadrinho você passa a ter CB com CB. Ora, o resultado você já percebe que é diferente. O que acontece? Um quadrinho, desses 4 resultados aqui, um dos resultados é CV-CV, ou seja, 25% CV-CV. Estes dois são iguais, então, se cada quadrinho é 25%, 2 quadrinhos, então, são 50% CV-CB. E o último quadrinho aqui, só um, então é 25%. Será de CB, CB.
Agora, qual é a interpretação para isso? A interpretação é bastante simples se você observar. CV não é vermelho? É. Então nós temos 25% aqui de flores que terão coloração vermelhas nesse cruzamento aqui. Quando você cruza, então, flores totalmente rosas com flores totalmente rosas, 25% dos seus filhos serão vermelhos. E aqui CV e CB, eu já sei, isso aqui são rosas. Opa, 50% desse cruzamento de flores rosas com rosas darão flores rosas. Flores boca de leão. E, por último aqui, aparece quem? As brancas. CB. Eu já sei que essas são brancas. Certo? Então, o que fica aqui? Dominância incompleta. Nenhum gene. Quando você cruza indivíduos heterozigotos, né, você tem como filhos todos os genótipos possíveis. Quando você cruza indivíduos aqui, ó, na dominância incompleta, quando você cruzar indivíduos de fenótipos diferentes, os filhos serão de um fenótipo intermediário. Lembrando, quando você cruza indivíduos de fenótipos diferentes, na dominância incompleta, você tem filhos de fenótipos intermediários. Isso é dominância incompleta. Fechou? Próximo. Agora nós vamos para a dominância que é chamada... Aliás, nós vamos para a codominância. Certo? Vamos para a codominância. Um exemplo aqui de codominância é uma espécie de gado, uma espécie de Shorton. Tá? Nessa espécie Shorton de gado, eu estou representando o gado por G aqui, nós temos aí o gado GV. Esse gado aqui é um gado de pele avermelhada, vermelha. Tá? Gado vermelho. A pele dele é vermelha. Temos GB. Esse gado aqui, esse B quer dizer que esse gado aqui é totalmente branco. É a vaca branca, é o boi branco. Nessa situação, o que acontece quando você cruza gado vermelho com gado branco? O que acontece aqui? É simples, você vai ver aqui, ó. Nós temos quem aqui? Nós temos então aqui GV, GB, GV ou GB. Você tem GV, como você tem GB. Você tem GV, você tem GB. Ô professor, pera lá. O que eu cruzei? Você cruzou aí um gado que era de pele vermelha com um gado de pele branca. Vamos olhar para os resultados. São todos iguais? Você vai dizer, são todos iguais. Então você vai ter nessa situação aqui o quê? Nessa situação aqui, você vai ter 100% de indivíduos GV, GB. Ora, eles são geneticamente diferentes dos seus pais, que é GV e GB. Bom, então, qual é o fenótipo? Qual é a aparência desse gado aqui? Esse gado tem um nome. Essa aparência aqui tem um nome. Essa característica chama-se ruão. O que é esse ruão? Significa que no mesmo gado, no mesmo indivíduo, você vai ter parte da mancha da pele será branca e a outra parte desse gado aqui será uma mancha vermelha. Então, ao mesmo tempo, no gado aparece vermelho e branco. É o
o gado malhado, esse aí. Fechou? Fechou? Tá bom. Isso é codominância. O que significa, então, codominância? Esse co aqui quer dizer ao lado, ao mesmo. Quer dizer, ao mesmo tempo, tanto o gene para a característica vermelho, quanto o gene para a característica branco, quando presentes no mesmo genótipo, esses dois genes, eles dominam parcialmente. Eles se fazem manifestar, a expressão mais correta aqui é assim, eles se manifestam ao mesmo tempo, indicando a sua característica, tanto vermelho quanto branco. Eles se manifestam ao mesmo tempo. Tá? Seguindo adiante, nós temos aqui, para finalizar, os alelos letais. Quem são esses alelos letais? Teve um camarada interessante chamado Quénot, um francês. Eu não sei como é que se pronuncia, porque eu não sei falar francês, mas vamos falar que é Quénot, então. Ele fez uma experiência com os animais que a gente chama de camundongos. Ele fez o cruzamento de camundongos e, pela proporção de Mendel, quando você cruza indivíduos heterozigóticos, ou seja, indivíduos assim, por exemplo, azão-azinho com azão-azinho, a proporção esperada de filhos é sempre de 3:1. Sempre de 3:1. Mas o que o Quénot encontrou foi a proporção de 2:1. Opa! 3:1, 3 mais 1, 4. 2:1, 2 mais 1, 3. Mas se nos nossos quadrinhos sempre dá 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 2 mais 1 são 3, 4 para 3 está faltando 1. Tem um ratinho desaparecendo, tem um camundongo desaparecendo aí. Vamos entender essa história. O que ele fez? Ele sabia que os ratos de genótipo azão-azinho são todos amarelos. Então, ele pegou esses camundongos amarelos e cruzou com camundongos amarelos. Azão-azinho, azão-azinho. Está aqui, separou os gametas. Vamos lá. Aí o que acontece? Se você fizer esse cruzamento, as informações de resultado são as seguintes. Azão-azão, concorda comigo? Aqui nós vamos ter azão-azinho. Aqui nós vamos ter azão-azinho. E aqui nós vamos ter azinho-azinho. Ah, tá. Bom, se a informação encontrada foi 2:1, como é que nós vamos explicar se aqui temos 4 resultados? Temos encontrado aqui 4 resultados porque é o seguinte. Esse indivíduo azão-azão aqui não chegava a se desenvolver. Ele morria. Esses indivíduos aqui, então, um assim, né? Azão-azinho, então são 2, azão-azinho, gerava camundongos do tipo de pelagem amarela. E um camundongo nascia assim, azinho-azinho. A pelagem desse aqui é diferente. É agouti. Vou colocar aqui no quadro para entender no cantinho, cinza. Então, na verdade, é o seguinte, o que nascia, na verdade, desses cruzamentos aqui, é apenas esse e este. 2 ratos amarelos para um rato agouti. 2:1. E este outro aqui, morte. Qual é a interpretação disso? A interpretação é o seguinte. O gene dominante azão, quando em homozigose, quando sozinho, ele determina a coloração amarela. Mas quando esse gene azão está em dose dupla, ele vai determinar a morte do camundongo, ainda no útero da fêmea. Então,
Alelos letais são alelos que irão determinar a morte do indivíduo. Se estiver em dose dupla, a morte. Se estiver em dose simples, irá dar a característica da cor da pele. Se estiver ausente o gene dominante, significa que estão presentes então genes recessivos. E aí a característica da aparência da pele é outra, é cinza. Fechou? Espero que vocês tenham aprendido. Espero que vocês consigam relacionar essas 3 informações de hoje aqui e consigam com isso fazer as respostas do exercício que eu enviei para vocês. Até a próxima aula, gente. Bons estudos.